Vamos falar de seleção brasileira e o jogo de hoje contra o Japão, uma derrota de 3-2 de virada, né, rapaziada? Segundo tempo aí foi 3-0 para o Japão. Uma coisa linda de se ver, fazia muito tempo que o Brasil não tomava uma virada histórica dessas. Eu acho que eu nunca vi a seleção brasileira levar uma virada dessas tão rápida e para uma seleção de nível Japão, né? Japão que é a 19ª colocada no ranking da FIFA, tá, rapaziada? Só pra gente ter uma noção aí de qual era o grau de dificuldade aí da seleção brasileira nesse jogo. A partida a gente precisa falar ela em duas partes, tá, rapaziada? Primeiro tempo e segundo tempo. Primeiro tempo, mil maravilhas, golaço, dois golaços da seleção brasileira. Primeiro ali com o PH, com grande jogada do Gabriel Martinez, do Bruno Guimarães, tá? E o segundo gol com uma grande assistência do Paquetá, muito bonita assistência do Paquetá. E no primeiro tempo foi tudo mil maravilhas, nada a se queixar, mesmo a gente já vendo que pelo lado esquerdo da defesa já estava falhando, estava dando brecha. O Carlos Augusto muito mal, muito fraco, não é jogador de seleção brasileira. Eu acho que esse aí assinou ali a demissão dele da seleção brasileira. Beraldo também muito fraco pelo lado esquerdo. Então essa parte esquerda, assim, esse lado esquerdo defensivo da seleção brasileira foi muito mal desde o primeiro tempo, mesmo a defesa estando mais sólida. No segundo tempo, aí sim o negócio desandou, tá? Depois que tomou o gol, eu achei ali que faltou a parte dos capitães da seleção animar a equipe, principalmente Casemiro, principalmente Vini Júnior, principalmente Lucas Paquetá, que já é mais antigo na seleção brasileira, tentar animar o time e fazer com que esse gol que tomou por uma falha individual, né, do Fabrício Bruno, não interferisse no resultado. E foi pelo contrário. Eu vi ali que o Casemiro tentou mais ou menos dar uma animada, Bruno Guimarães também tentou dar uma animada, mas no resto não vi ninguém ali dando um chacoalhão no time, pela seleção se animar e retomar o controle da partida. Muito pelo contrário, desanimou total. Se fosse um jogo de Copa do Mundo, seria uma derrota histórica, assim como já foi, mas seria muito mais vergonhoso, né, do que realmente foi. Quero falar, rapaziada, de dois pontos bem negativos na seleção brasileira no jogo de hoje. O primeiro deles, tá? Carlos Augusto, né? Não tem que mais ser convocado para a seleção brasileira. Vamos ver ali como vai se comportar nas próximas convocações o Douglas Santos, que tá vindo bem. Eu não gosto dele também. Para mim, a seleção brasileira tem que jogar com 4 zagueiros atrás, ou 3 zagueiros, né? Um zagueiro canhoto, 2 zagueiros ali, e o PH, né? Ou o Wesley jogando ali, ou até o próprio Wanderson, né? Mais solto. Mas a lateral esquerda do Brasil é um caso que acabou, não tem mais lateral esquerdo brasileiro. E sim, um zagueiro pela esquerda. Isso sim a gente tem que usar. Mas para mim, rapaziada, o que mais deixou a desejar nessa seleção foi o Hugo Souza, tá? Para mim jogou muito mal. Acredito que ele dava uma pressão psicológica muito grande em cima dele, pela própria imprensa, pela própria torcida, falando que ele deveria ser titular absoluto, que ele deveria estar acima do Bento, que ele, né, para alguns ele já deveria ser o titular da seleção brasileira. Isso só prova que o Ederson e que o Alisson eles estão muito acima. Não é pouco acima, é muito acima do que os outros goleiros que o Brasil tem à disposição, tá? Eu acho que o Léo. Eu sou do Sul, então para mim não tem problema falar isso. Eu acho que o Léo Jardim deveria ser testado na seleção brasileira para ver como ele vai se comportar, tá? Mas Hugo Souza foi muito mal hoje. Na minha concepção, ele falhou no terceiro gol e quase entregou mais um, que a sorte dele é que a bola foi por cima. Então, vamos ter que rever qual a situação do Hugo Souza. Contra a falha do Fabrício Bruno ali, rapaziada, a gente sabe que isso, quem tá dentro do campo corre esse risco. Tá bom? Principalmente jogador técnico que gosta de tocar bastante a bola ali atrás. Então, acho que a gente não pode falar normal, mas são coisas que acontecem. O que não pode acontecer, deixar se abalar, tanto que depois ele fez outro gol contra ali. Com certeza, esse gol contra é motivado pelo psicológico dele, que estava abalado. E aí ele perdeu total controle técnico, né? Então a gente sabe que isso acontece com um jogador, só que não um jogador do nível dele, de alto nível dele, não poderia acontecer. Fez uma bobeira ali, entregou um gol, automaticamente ele já tem que respirar, botar a cabeça no lugar e voltar pro jogo. E foi totalmente ao contrário. Ponto positivo, rapaziada, PH jogou muita bola.
Gostei dele, principalmente na parte defensiva. Gostei muito bem. Tá fechando, tá fazendo a zona certinho, tá apertando quando tem que apertar e tá saindo quando tem que sair, que é o ponto forte dele de velocidade, né? Pela lateral. Então, para mim, foi o principal ponto forte da seleção, o principal destaque da seleção. Os outros jogadores ali a gente já sabia mais ou menos como se comportava na seleção. Os jogadores que entraram no desespero, então acredito que não vai fazer muita diferença para análise técnica e de teste do Ancelotti, né? Principalmente esses jogadores que entraram são jogadores de confiança do Ancelotti, então não vai influenciar muito para uma próxima convocação. A não ser o Richarlison, eu acho que o Richarlison, se o João Pedro vier, o Richarlison cai fora dessa próxima lista. E aquilo lá, pessoal, o Carlos Augusto, o outro lateral esquerdo que entrou, o Caio Henrique também, não servem para ser jogador da seleção. Rodrigo tentou fazer alguma coisa, mas estava apertado, a seleção japonesa se fechou, ele estava sozinho, então também não teve muito destaque o Rodrigo. E é isso, pessoal. O Estevão também não entrou bem, Matheus Cunha também não entrou bem. Richarlison teve uma última chance no final ali de cabeça. Vamos ver como é que vai ser os próximos jogos aí da seleção. Eu acredito que dessa próxima lista aí, o Ancelotti já descartou Carlos Augusto fora da seleção, Beraldo principalmente, provavelmente fora da seleção, Fabrício Bruno fora da seleção, Hugo Souza, não sei se ele vai dar mais uma chance. Acredito que sim, mas se ficar fora, não é de se espantar.